Bom, vamos dar sequência? O próximo bate-papo, ele é um bate-papo muito bacana. Não sei se vocês olharam na agenda. E aí, quando eu fui estudar um pouquinho sobre o tema, e até antes de chamar os nossos convidados, eu queria trazer para vocês uma frase que eu acho que ela é importante, que ela é didática e que ela contribui com a gente. Quando a gente olha para as pessoas, e aí quando a gente acha que algo é diferente do que a gente acha que deve achar como igual ou diferente, muito se ouve, ela é lindo ou ele é linda? Primeiro, confundir a identidade de gênero é tão chato, né, gente? Principalmente quando a gente está perto do desconhecido. E aí a dica que eu dou para vocês é, quando vocês quiserem elogiar uma pessoa, e vocês não saberem como fazer, apenas diga, essa pessoa é linda. Para a gente seguir com o nosso bate-papo, e eu perdi o passador de slide. Muito obrigada, meu amor. Para a gente seguir com o nosso bate-papo, eu queria convidar aqui no palco primeiro a médica endocrinologista pela Unifesp, como doutorado em medicina na área de diabetes e pós-doutorado em nutrição e saúde pública. Ela atua no Instituto de Infectologista do Emílio Ribas e dedica-se a tratar pacientes que vivem com HIV em suas comorbidades metabólicas. E no seu consultório, ela orienta, cuida de pessoas trans durante o processo de hormonização. Uma salva de palmas, por favor, para Antonella Siqueira. Bem-vinda. Deixa eu pegar um microfone para você. Você quer sentar aqui? E para dar sequência, a gente também vai convidar a engenheira, psicanalista, diretora de desenvolvimento de negócios na Hitachi, tá certo? Muito bem. Atua na indústria eletroeletrônica, e aí eu não sei se vocês sabem, ela está há mais de 20 anos num setor que ele é extremamente conservador e masculinizado, tá? Ela fez sua transição social de gênero se afirmando mulher. E a partir desse momento ela vive com coragem as dificuldades de ser mulher e mulher trans, em um ambiente profissional e ainda muito despreparado para a situação. Eu também queria convidar ao palco, e com uma salva de palmas, a Mariana Francelino. Bem-vinda, Mariana. Eu chorei já. Ai, não chora. Muito bem-vinda, doutora. Bom dia ainda a todos e a todas. Eu fui convidada para vir aqui hoje falar com vocês sobre mulheres trans. E o que está passando sozinho? Então, assim, o que eu queria dizer para vocês é que mulher trans é mulher. Ponto. Acabou, podia ir embora. Só que pediram para eu falar 20 minutos. Então, eu vou tentar me prolongar aqui por 20 minutos e deixar essa frase bem clara para quem está aqui hoje. Bom, eu sou uma mulher cis, branca, heterossexual, e eu acho que só pelo fato de eu não ter nascido homem, todos os outros privilégios eu tenho. E eu reconheço esses privilégios, tá? E eu me formei endocrinologista pela Unifesp, já tem 25 anos, e eu queria contar para vocês que, assim, já se passaram muito tempo e eu não tinha escutado falar sobre o que era ser uma pessoa trans, tá? Então, assim, foram 6 anos de faculdade, foram 3 anos de residência médica, foram 4 anos de doutorado, mais 8 anos onde eu pratiquei a medicina, e eu nem sabia o que era transgeneridade, eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. Tá? E aí eu falo isso, e eu acabo de falar que eu me formei há 25 anos pela Unifesp, aí eu fico com um pouco de vergonha, né? Porque eu falo, gente, esse tempo todo e nem ouviu falar assim. E essa vergonha não é só minha, eu acho que essa vergonha eu compartilho com a sociedade e com a medicina e com o sistema de saúde.
porque é vergonha do quê? Então, é vergonha da sociedade científica também de ter passado tanto tempo sem enxergar a existência dessas pessoas. Então, hoje, a gente vê, e a gente coloca sob o guarda-chuva dessa definição, transgeneridade, as mulheres trans, os homens trans, as travestis, as pessoas não binárias, que são as pessoas transfemininas e as pessoas transmasculinas, as pessoas de gênero fluido e as pessoas de intersexo. Então, é aqui hoje que a gente vai poder falar um pouquinho sobre elas e cuidar um pouco delas. Bom, então eu estava lá, né, na minha carreira, 8 anos trabalhando, eu resolvi prestar um concurso no SUS, para ser endócrino do SUS, e isso foi em 2013, e aí eu fui chamada para preencher uma vaga que estava aberta nesse lugar, que é o Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS. Eles têm um ambulatório lá que se chama Ambulatório de Saúde Integral para Transsexuais e Travestis. E eu, literalmente, caí de paraquedas lá nesse ambulatório. Como eu contei para vocês, eu nunca tinha ouvido falar o que era isso, né? E a pessoa que me recebeu, ela falou assim, bom, você vai atender pessoas trans. Eu falei, eu vou fazer o quê? Você vai hormonizá-las. Eu falei, mas eu não sei fazer isso. Aí ela falou assim, bom, você quer ou não quer a vaga? E eu queria a vaga, né? Eu falei, eu quero. Aí ela falou assim, então, vem que você vai aprender. Eu falei, então vamos, né? Então, vamos lá. E aceitei o desafio, né? Foi um grande desafio mesmo, porque eu realmente era muito inexperiente. E aí eu comecei a conhecer os pacientes, os colegas, né? E eu fui me familiarizando com tudo isso. E eu fui percebendo que o trabalho, ele não era só um trabalho que era muito bonito, né? O trabalho, assim, ele era realmente muito bonito, mas ele é extremamente necessário, porque a gente não tem quem faça, né? Então, eu comecei a perceber, isso eu estou falando, gente, de 2013, tá? Então, eu já estou aí nesse caminho agora há 11 anos, né? Mas, nessa época, quase ninguém fazia, quase ninguém falava, e ele é extremamente necessário. Bom, o que é ser transgênero, então? Existe uma definição para isso, tá? O médico tem mania de definição, tem mania de falar olhando para slide, tá? É um pouco difícil para mim dar uma aula assim, tentando contar um pouco da minha vivência. Mas quem é o indivíduo transgênero? É aquele indivíduo cuja identidade de gênero ela não se alinha perfeitamente àquilo que foi imposto para ele ao nascimento. Então, ele nasceu e falaram, você é um menino, você é uma menina. Foi realmente colocado ali, né? Não foi escolhido, ele era um bebezinho. E a pessoa trans ela não se alinha com essa definição. Tá? Esse slide aqui de gênero, tem uma ponteira, é o de cima? Né? Esse slide aqui ele é fácil de achar na internet, talvez muitos de vocês até já tenham visto, né? Mas eu acho ele muito didático quando a gente quer falar sobre o assunto. Porque ele vai explicar direitinho... que legal! O que seria cada uma dessas definições aqui, né? Então, identidade de gênero. Tá? A identidade de gênero está no cérebro, por quê? Porque é como a pessoa é. Tá? Então, assim, é a identidade. Eu sou isto. Né? Eu sou do gênero feminino, eu sou do gênero masculino. Né? É a identidade, é como ela é. E aí ela pode ser cisgênera, se ela... né, nasceu com sexo biológico feminino e se identifica como mulher, ou ela pode ser transgênera se ela nasceu com sexo biológico masculino e se identifica como mulher. Então, estou falando agora, né, como é a palestra para mulheres, sobre mulheres trans. Tá? Mas o mesmo existe para os homens trans. Nasceram do sexo biológico feminino e se identificam com sexo masculino. Então, isso é a identidade. Tá? Aí tem uma coisa que é um pouco mais simples, que é a expressão de gênero. A expressão de gênero é como a gente se coloca no mundo. Né? Então, assim, eu posso me identificar com o gênero feminino, eu sou uma mulher cis, me identifico com o gênero feminino, porém eu gosto de usar cabelo curto, eu gosto de usar calça, eu não gosto de saia, né? Eu não gosto de me enfeitar, não curto brinco, não curto... Pronto, a minha expressão ela é um pouco mais masculinizada, mas não quer dizer que eu não me sinta mulher. Tá? Então, isso é a expressão de gênero. E aí existe a expressão de gênero andrógena, que é aquela pessoa que não gosta nem de se vestir muito no feminino, nem de se vestir muito no masculino, que ela fica ali no algo mais no meio mesmo, a expressão dela.
e uma expressão feminina. Tá? Então, existem homens que se expressam de uma maneira feminina e que não deixam de ser homens. Né? Eles gostam, sei lá, de usar brinco. Né? E aí, se a gente for pegar a história, se a gente for lembrar como é que eram os reis, né? Como é que era na época do Dom João VI, aqueles reis, eles usavam cabelos compridos, né? Aquelas coisas enroladas. Então, a gente vai dizer o quê? Que eles eram homossexuais, que eles eram transexuais? Não, era a expressão, né, da época, como eles se expressavam. Então, essa é a expressão de gênero, isso é um pouco mais fácil. Aí, a grande confusão, eu acho que vem... Estou conseguindo me lidar muito bem com o pointer. Aqui embaixo, não, deixa, vai. Falando sobre orientação sexual. Então, eu acho que isso é o que mais confunde todo mundo. Né? Então, as pessoas acham que identidade de gênero é igual a orientação sexual, e não é. É outra coisa completamente diferente. Tá? Então, o que é orientação sexual? É de quem eu gosto. Né? Não é o que eu sinto que eu sou, é de quem eu gosto. Então, assim, eu posso ser uma mulher cis, heterossexual, como eu me apresentei para vocês. Eu sou uma mulher, me sinto mulher e gosto de homem. Eu posso ser uma mulher cis, homossexual. Eu sou uma mulher, eu me sinto mulher e eu gosto de mulher. Aí eu posso ser uma mulher trans, heterossexual. Eu me sinto mulher e eu gosto de homem. E eu posso ser uma mulher trans, homossexual. Eu me sinto mulher e eu gosto de mulher. Tudo isso existe. E aí eu falei tudo no feminino e agora a gente troca tudo para o masculino. Então, existe o homem cis, heterossexual, o homem que gosta de mulher, o homem cis, homossexual, o homem que gosta de homem, o homem trans, homossexual, que é o homem que gosta de homem, e o homem trans, heterossexual, que é o homem que gosta de mulher. Tem tudo isso. E tem também, que eu acho que a juventude está mostrando cada vez mais isso para a gente, né? E quando eu atendo as jovens, eu acho muito barato, porque tem. Eu sou bi, a maioria é bi. Eu gosto de homem, eu gosto de mulher. E muitos são pan. Né? Então, eu pedi para as minhas pacientes qual era a definição de pansexual, porque eu não tinha esse conceito, me veio das mais jovens que eu atendo. Né? A gente gosta de pessoas. Pronto. E é isso. Então, eu sou uma pessoa e eu gosto de uma pessoa. Eu não estou preocupada com o gênero dela, eu vou gostar da pessoa. Tá? Então, isso é orientação sexual, é de quem eu gosto. E aí, a última coisa, que é a coisa mais óbvia, mais fácil, que é o sexo biológico, que, aliás, não é tão óbvio nem tão fácil, porque, na verdade, existe a genitália masculina, a genitália feminina e a genitália ambígua. É raro? É. Pessoas intersexo são raras, mas existem. A gente vê isso na faculdade de medicina. Né? Pessoas intersexo que têm várias alterações que definem uma genitália ambígua, ou alguns caracteres masculinos e outros femininos. Tá? Então, isso existe. Então, não é tão simples assim. Mas o sexo biológico seria o XX, XY, né? Genitália masculina, genitália feminina e o intersexo. Então, acho que esse slide ele é legal para diminuir a confusão, né, que fica, a intersecção entre essas definições, aí que as pessoas, às vezes, não entendem o que está acontecendo. Então, é isso. Tá? E aí, uma outra coisa que eu queria trazer, que eu acho bastante importante, é sobre números. Né? Então, assim, quantos são? Né? Existem muitas pessoas transexuais no mundo, sempre existiram. Se a gente for lembrar, sempre existiram. Tá? Vocês pegam histórias assim de culturas ancestrais, e a transexualidade sempre existiu, e até de uma maneira bem diferente do que a gente vê hoje, de uma maneira valorizada. Né? As pessoas trans, em algumas culturas, chegavam a ser muito valorizadas. Então, assim, elas são raras, elas existem, elas são raras. Qual seria esse número? Ou será que é verdade que a gente ouve falar assim, agora todo mundo quer ser trans? Né? Eu ouço falar isso. E será que é querer ser trans? Né? Será que a pessoa escolhe passar por toda a dificuldade que elas passam, elas querem ser? Então, elas estão banalizando isso? Tá? Então, quantas são? Né? Então, vamos tentar aqui alguma coisa mais objetiva. E aqui no Brasil, esse foi o primeiro estudo que trouxe um dado um pouco mais concreto para a gente, de quantas são aqui no Brasil. Ele foi um estudo conduzido pela Unesp, tá? A Faculdade de Medicina lá de Botucatu, mas eles entrevistaram ao redor de 6.000 pessoas com amostras representativas de todas as regiões do Brasil. Não entrevistaram só em Botucatu, tá? No Brasil inteiro.
foram em torno de 6 mil pessoas, uma amostra representativa, e eles encontraram 0,7% dessa amostra se declarando transexual e 1,2% dessa amostra se declarando não binário. Tá? E isso, então, baseado na população brasileira, se estima que são 3 milhões de indivíduos no Brasil, transexuais. Tá? Então, assim, gente, não é tão pouco assim. Né? 3 milhões de brasileiros. E aí a gente pode pensar que isso também existe em todos os lugares do mundo, não é diferente, não existe assim um país onde existem mais e existem menos. Aqui no Brasil é igual em todas as regiões, não houve diferença entre a prevalência de transexualidade no Sudeste, no Nordeste, é todo mundo igual. Tá? Então, é bastante gente. Eles existem, não são poucos. Então, tá aí. As pessoas trans existem, elas são bonitas, elas são divertidas, tá? E o que acontece? Elas vêm sendo apagadas, tá? E elas vêm sendo apagadas pela sociedade e pelo sistema de saúde. E elas estão sendo invisibilizadas ao longo aí de séculos, eu diria, desde que a medicina tradicional existe. Só que elas existem. E a gente tem que fazer alguma coisa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é enxergar. Olhar e ver. Está aqui, está na nossa cara. E a gente tem que saber incluir. Tá? Então, elas têm que estar no meio de nós. E a gente tem que cuidar. E cuidar por quê? Não estou falando só de cuidado médico. Tá? Cuidado médico é uma coisa. Eu estou falando de uma coisa muito mais geral. O cuidado que vocês podem ter. E o que precisa? Precisa respeitar. Aqui faltou respeitar, que infelizmente ficou fora dessa apresentação, eu fiz outra, não deu tempo de mandar. Cuidar é respeitar. Tá? Porque a partir do momento que a gente respeita, a gente vai conseguir aliviar a disforia de gênero. Não sei se vocês sabem o que é disforia de gênero, mas é o sentimento angustiante, extremamente desconfortável, que essas pessoas sentem, porque elas têm que passar a vida, desde pequenininha, afirmando que elas são o que elas são. A gente não vive isso, a gente não fica o tempo todo falando, olha, eu sou, olha, eu sou a Antonella aqui, ó, tá vendo? Eu sou mulher. Você não precisa disso, elas precisam. Então, elas passam a vida tendo que afirmar que elas são o que elas são. E pior, elas afirmam que elas são uma coisa que não é o que o pai e a mãe esperam que elas sejam. Elas afirmam que elas são uma coisa que é diferente, que é diverso do que a sociedade, do que a família, do que os amigos espera delas. Então, é angustiante. E é esse que é o problema. O problema não é ser trans, o problema é ter que se afirmar trans e viver essa angústia. Passar a vida inteira. Então, é isso. Vai aceitar? Não vai aceitar? Será que vão me acolher? Não vão me acolher? Esse é o problema. Tá? E quando eu falo em respeito, quando a sociedade respeita, a gente diminui a disforia de gênero. E o meu trabalho, dar hormônio é muito fácil. Eu vou contar um pouquinho para vocês. Dar hormônio é muito fácil. Você estuda lá, papapá, né? O meu trabalho ele vai muito além disso. Eu acho que o objetivo, o que me dá gratificação, é conseguir contribuir um pouquinho para aliviar essa disforia de gênero. Então, tá. Eu estudo hormônio. Né? O hormônio sexual ele é parte do meu conhecimento. Tá? Dentro da endocrinologia, a gente estuda os hormônios e os sexuais são parte do meu conhecimento. Então, o meu trabalho com... Eu vou falar mulheres trans, porque é evento para mulheres, mas pode, né, o inverso também eu faço. O meu trabalho com as mulheres trans é, basicamente, oferecer um hormônio, que é o estradiol, que pode ser na forma de comprimido, na forma de gel, na forma de injeção, para aumentar o nível sérico do estradiol no corpo delas e diminuir o nível da testosterona. Porque a testosterona, que é o hormônio produzido em grandes quantidades no organismo masculino,
ele diminui com esses hormônios que têm propriedades antiandrogênicas. Tá? Então, isso é a base do trabalho com as mulheres trans. Tá? O estradiol, ele é um hormônio bioidêntico. Então, o que significa isso? Ele é uma molécula sintetizada em laboratório que imita 100% a molécula produzida no ovário feminino. E não só no ovário feminino, também no testículo e também nas glândulas supraadrenais, que todo ser humano tem. Todo ser humano tem uma glandulinha pequenininha que fica em cima dos rins e que produz estrógeno, que produz testosterona e que produz outros hormônios. Tá? Então, estradiol não é remédio. Estradiol não é medicamento, muito menos uma substância tóxica. Tá? Estradiol é um hormônio bioidêntico produzido naturalmente no organismo humano. E o que a gente faz quando a gente dá esse estradiol para elas? A gente aumenta o nível sérico, aumenta o nível no sangue desse hormônio. Só isso que a gente faz. E conforme a gente aumenta o estradiol, naturalmente a testosterona vai caindo e a gente usa alguns outros hormônios que têm propriedades antiandrogênicas para ela cair mais rápido quando necessário. Tá? Então, é isso que eu faço. Esse é o tratamento. É arriscado, é perigoso, né? Então, assim, o que acontece com essas pessoas? Elas vão ao médico, né? E, às vezes, se você não é uma pessoa trans, você não vai no médico. Então, elas vão. E aí a gente faz exame. E aí a gente detecta, a gente consegue fazer prevenção em saúde. Qualquer alteração que a gente veja, a gente tem como monitorar, a gente tem como cuidar, a gente tem como tratar. E contraindicação, a tal pessoa não pode tomar hormônio, é raro. Tá? Então, no caso das mulheres trans, elas têm que ter câncer de mama. Câncer de mama num indivíduo biologicamente masculino é extremamente raro. Tá? Então, para uma mulher trans ter câncer de mama, ela tem que ser muito azarada, porque é raro. Tá? Então, não é assim, vai dar câncer. Né? O povo fala assim, você vai dar hormônio, você é louca, você vai dar câncer. Não vou dar câncer. Entendeu? Então, isso é a única contraindicação absoluta, é você ter um câncer estrogênio dependente. E hepatopatia terminal. Então, a pessoa que teve uma hepatite por origem viral ou por origem de bebida alcoólica e que entrou em cirrose hepática e que está lá no transplante para ganhar um fígado novo, aí ela não pode tomar estradiol naquele momento. Se ela transplantar o fígado, talvez depois ela possa. Tá? Então, assim, todo o restante a gente monitora, a gente cuida, a gente previne, a gente trata. E elas vão muito bem. Tá? Elas vão muito bem. Não tem esse receio todo. O que eu queria falar para vocês é assim, variabilidade de gênero é um fenômeno natural. Tá? Ele existe, a variabilidade de gênero existe e é bonita. E é bonita de se testemunhar. Tá? Então, a gente vai percebendo, conforme a gente vai atendendo essas pessoas, e quanto mais eu atendo, mais eu fico encantada, porque assim, o feminino e o masculino, eles vão se mesclando, eles vão fluindo, e em cada pessoa de uma maneira muito peculiar. Às vezes pende para um lado, pende para o outro, mas assim, não tem ninguém igual. Tá? Então, quando a gente fala de diversidade, né, e se a gente expandir um pouco, a gente pode falar de diversidade de etnias, diversidade de cultura, diversidade de idade. Né? Quanto mais diversos são as pessoas com que a gente convive, mais rico é o nosso conhecimento, mais legal é, mais bonito é. E na variabilidade de gênero, eu testemunho isso diariamente. Tá? Então, assim, é realmente muito enriquecedor. Quando uma mulher trans chega para mim e fala, eu sou uma mulher, né? E aí agora eu vou me emocionar. Mas quando ela chega e fala, eu sou uma mulher, não tem problema se ela tem barba, não tem problema se ela tem voz grossa, né? O que importa é o que ela sabe que ela é. Tá? É o que ela sabe. Ela veio e falou, e eu não vou duvidar. Né? E aí eu acho que é nesse momento que a gente tem essa troca, porque o feminino, ele vai fluir. Né? E aí ele vai fluir num gesto, ele vai fluir numa postura, ele vai fluir no olhar. Né? E então é isso, é sobre isso. É a gente olhar e ver a pessoa que está ali na nossa frente. Quem é esse ser humano? Né? Se ela está falando que ela é mulher, acabou. Não tem a gente ficar questionando nada. E é muito bonito ver isso. É realmente muito bonito. Muito.
Enriquecedor. Eu comecei a trabalhar, então, como eu contei para vocês, em 2013, e logo no início eu estava assustada, estava com medo de prescrever hormônio, né? Porque eu falava assim, gente, como é que eu vou fazer isso, né? Pode? É permitido? Né? Eu estava ali bem inexperiente. E aí um psicólogo amigo meu, que já estava nessa estrada há muito tempo, ele falou assim para mim, sempre que você tiver com essa angústia, coloca numa balança o peso do risco da saúde física para o benefício da saúde mental. E você vai perceber, ele foi bem direto, ele falou assim, você vai perceber que o benefício na saúde mental dessa pessoa, na grande maioria das vezes, vai ser muito maior do que o risco da saúde física. E aí, assim, são 10 anos, né, 11 anos que eu estou tratando essas pessoas, e eu comprovo isso todos os dias, tanto que eu não esqueci dessa frase. Porque o benefício é a vida. Não tem como ter um benefício maior, né? É o benefício de você poder ser quem você é. É isso. Eu não acabei. Eu não acabei. Eu não acabei, gente. Ainda quero falar um pouquinho. O que eu queria falar aqui é assim... Eu acho que quando a gente está na medicina, a gente está tratando pessoas, a gente está numa via de mão dupla, né? Tratar as pessoas é uma via de mão dupla. Quando a gente ouve, quando a gente cuida, quando a gente está tocando um outro ser humano, né? Ali dentro da prática médica, é uma via de mão dupla, né? E as histórias que eu ouvi, elas não param de me ensinar. Não param. É o tempo todo aprendendo, é o tempo todo aprendendo. E não tem como a gente não crescer como ser humano. Não tem como a gente não sentir que a gente está se aprimorando, que a gente está... E aí eu ouso dizer que não é só aprendendo, mas é melhorando, ousando mais, arriscando mais, buscando os meus sonhos, né? Então, quando eu atendo uma pessoa que está ali me dando uma lição de coragem, eu vou em busca dos meus sonhos. E é assim, histórias de coragem, né? É sobre isso, são histórias de muita coragem. Tem história triste, tem história alegre, tem história emocionante, mas todas são de muita coragem, tá? Então, eu acho que são lições de vida que eu tenho o privilégio de ter quase que diariamente no meu consultório. E, por essas lições de vida, então, aquele slide que vocês já tiraram, está escrito gratidão, é por isso que eu sou grata. Por essas lições de vida, eu sou assim, constantemente, né, diariamente, eu sou grata às minhas pacientes e aos meus pacientes. Então, por isso, eu acho que eu convidei a Mariana. A Mariana me ensinou muito, né? Eu acho que o aprendizado que eu tive com ela foi gigantesco. E eu trouxe ela aqui para dar um testemunho mesmo, né, de como é a vida dela, para que ela possa inspirar a plateia, assim como me inspirou. Por favor. Ainda bem. Ainda bem que eu prometi tentar não chorar na minha palestra, na sua eu podia. Tá bom. E agora eu posso chorar na sua? Pode chorar na minha. Bom dia, todas, todos, todes. Minha voz é super grossa, é isso mesmo, é uma mulher de voz grossa. E que está se segurando aqui para não chorar, para não desabafar. Já tirei o óculos que fica mais fácil. Aí senão eu não consigo ver o rostinho de vocês. Queria agradecer a Roberta, queria agradecer a Antonella pelo espaço, pela oportunidade. Para a gente é sempre muito importante quando a gente pode falar sobre pessoas diversas em espaços como esse. Não preciso. Eu tomei a frase mulher trans é mulher como uma pergunta, não como uma afirmação, como uma interrogação. Porque eu tive muito tempo, muita oportunidade para pensar nisso. Foram muitos caminhos, foram muitas formas de tentar refletir sobre isso.
Na minha infância, eu achava que eu era menina. Depois percebo que não. E descubro que talvez eu fosse menino, talvez eu fosse gay. Não, também não era gay. Começo a achar que eu não sou de Deus. Descubro que eu sou de Deus. Eu tive aquela educação católica sequelada. Estudei em escola de freira durante 10, 11 anos. Então, carreguei muito a culpa católica durante muitos anos. E durante esse processo, foi muito angustiante perceber a adolescência chegando, a puberdade chegando. Eu lembro, eu não fui o primeiro menino da minha turma ali a receber a puberdade, a passar por toda aquela transformação do corpo, mas eu estava num estágio intermediário ali. E eu via, chegando para os meus amigos, os pelos no corpo, aparecendo bigode, pelo na perna. E isso era muito angustiante para mim, olhar para a minha perna, esperando aqueles pelos aparecerem, crescerem. Porque eu sabia que nesse momento ia começar a distanciar o meu corpo do corpo das meninas. A gente ia começar a separar. E aí a resposta foi nítida, a resposta foi óbvia. Você é menina, você é homem. Essa é a resposta que meu corpo estava me dando. Mas essa resposta não me contentou. Ela me trouxe muita angústia, muito sofrimento. Então eu pensava, não é possível que não exista pessoas como eu que passam por essa situação no mundo. Eu nasci em 75, então cresci na década de 80. Na década de 80, a travesti era uma figura muito presente na nossa sociedade. E foi onde eu achei representatividade. Eu olhei e falei, poxa, essas mulheres, elas são como eu. Elas nasceram homem, nasceram meninos e levam a vida que eu queria levar. Ela leva a vida de mulher. Elas são reconhecidas como mulheres. Mas quando eu olhava para essa mulher, essa figura, me trazia um sentimento de muita ambivalência. A travesti, a figura da travesti, ela ocupava, na nossa sociedade, um lugar relacionado à criminalidade e à prostituição. Muitas delas estavam, domingo à noite, nos shows de calouro, sendo motivo de piada ou sendo humilhadas. Eu não queria essa vida para mim, isso estava claro para mim. Então eu tinha essa ambivalência, o desejo de ser como elas, mas manter essa distância dessa vida, que não era uma vida para mim. Então era uma representatividade parcial enquanto vivência. E eu me recordo nitidamente, no Carnaval de 84, surge a Roberta Close. Para o cenário nacional, para os mais novos, a Roberta Close foi uma travesti, modelo, linda, maravilhosa, que trabalhou ali durante 10, 15 anos, fez parte desse cenário, e eu olhava para ela e falava, achei, descobri, é isso que eu sou. Eu sou essa travesti, assim como a Roberta, linda, maravilhosa, inteligente, tem vida para mim fora da criminalidade, fora da prostituição. E foi muito marcante para mim, porque assim, isso durou muito pouco esse sentimento. Foram poucos meses, o país amanhece com a seguinte manchete estampando a capa das revistas: a mulher mais bonita do Brasil é um homem. Uma violência absurda, com as mulheres, com a Roberta, com os homens, com todo mundo. Comigo também. Naquele momento, eu perdi o que eu tinha de representatividade. Eu não via eu em nenhum outro lugar. Eu não me via na criminalidade, não tinha mais espaço. E óbvio que eu não tinha a concepção do que era uma pessoa trans, eu não tinha a concepção de que não existia caminho, nem representatividade, eu entendi o que era isso. Hoje, olhando para isso, eu consigo ter essa vivência e essa compreensão. Mas lembro que nitidamente eu pensei, não tem o que fazer. Eu vou seguir o caminho que está dado para mim. Eu vou seguir o script que me entregaram quando eu nasci. Quando eu nasci, me foi atribuído o gênero masculino. Olhar para o órgão sexual e falar, é um menino, está aqui, o script é esse, segue o script. E eu fui tocar a vida. Estudei, me formei, casei, tive 2 filhos. Fui tocando a vida normalmente. O filho exemplar, o cidadão padrão, estava tudo certo. Só que não. Eu não dei conta de fazer isso. Aos 38 anos de idade, eu procuro terapia, por outras questões não relacionadas a gênero. Rapidamente eu consigo endereçar essas questões, organizar, estruturar esse movimento, e aí eu começo um longo processo muito dolorido de autoconhecimento. Até que um dia eu me deparo com um disco voador na minha frente. Eu sou uma pessoa trans. Eu sou uma mulher trans. O autopreconceito, a rejeição,
a negação foi muito grande. Foi um período de muito entendimento, de muito por que comigo, por que eu, e vai por aí fora. Essas perguntas não paravam de recorrer, era algo muito vivo para mim, até que um dia a pergunta muda. Por que não comigo? Por que não eu? Eu falei mesmo, por que não comigo? E é quando eu começo a olhar para a minha feminilidade de uma forma diferente. Aí já com 40 anos de idade, eu começo a olhar para o meu feminino, para a minha feminilidade, do lugar do desejo, da identificação, dos meus sentimentos, da minha vivência. E a partir daí eu consigo traçar um caminho para essa vivência. Deixa eu só me guiar pelo texto aqui, senão eu vou me perdendo. E é quando eu começo a hormonização, o processo de hormonização cruzada com a Antonella. Bloqueando, graças a Deus que você está nessa área, graças a Deus que você topou o desafio. Bloqueei testosterona, comecei a tomar estradiol. E depois de alguns meses, já começam a aparecer alguns poucos resultados. Mas apareceu uma coisa que eu não tinha a menor noção que existia. Conforto. Apareceu um conforto interno que eu não sabia de onde que era. Eu só sabia que existia uma coisa diferente, porque eu conseguia comparar ela com uma coisa anterior. E acho que até hoje eu não consigo explicar, mas é como se fosse assim, é como se tivesse uma sala de estar dentro da minha cabeça, onde a minha consciência, os meus sentimentos, os meus medos, as minhas ansiedades, hoje elas podem sentar nessa sala de estar. O sofá é confortável, é acolhedor, tem uma harmonia dentro da sala, o sofá conversa com o tapete, conversa com a cortina, existe uma música ambiente. Antes eu não podia nem chegar na sala. A música ambiente era horrível, eu não tinha paz no coração. De novo, eu só consigo entender que existe uma diferença porque eu conheço o antes desse processo, senão eu não consigo identificar. A partir desse momento eu começo uma vida dupla, mantendo o boy, o falecido, o personagem ainda na empresa. Então eu ia bonitinho, laterninho, gravata, tudo bonitinho, fazia o papel e saía da empresa. Nessa época eu comecei a estudar psicanálise. E era comum, no trajeto entre a empresa e a escola, eu estacionar o carro, me trocar, colocar as minhas roupas, me maquiar, para poder ir para a escola. Nesse ambiente, eu circulava, já como Mariana, mulher trans. Eu não havia me dado conta. Me dei conta escrevendo o texto para cá, que já tinha começado a minha transição de gênero. Meu processo de transição de gênero estava começando ali, nessas trocas de roupa dentro do carro e indo para a escola e assumindo essa identidade, assumindo quem eu de fato era. E aí sim passo a me apresentar como Mariana, pronomes de preferência a ela dela. E é curioso porque, talvez eu romanceando um pouco a minha história, mas eu gosto de pensar que eu fiz a gestação da Mariana aqui dentro. Depois de alguns bons anos, eu pari a Mariana. E, inclusive, o nome. Eu escolhi o meu nome. Sofro muito por causa disso. O meu nome não é o feminino do meu nome de batismo. Meu nome de batismo é Renato. Minha mãe briga comigo até hoje. Por que não Renata? Por que não Renata? Eu falei, porque é a minha vez. Olha que privilégio. Eu vou poder escolher o meu nome. E eu escolhi o meu nome. Vamos voltar. Então, no final dessa vida dupla, a gente já está ali mais ou menos em 2019, 2020, quando vem a pandemia. Começa a pandemia em março de 2020, e é quando eu resolvo abrir mão das roupas do menino, das roupas do boy, das roupas do falecido. As reuniões eram tudo via Teams, tudo Zoom, câmera fechada na maioria das vezes, então eu falo, já tem muita pressão, já tem muita incerteza no mundo, eu vou abrir mão disso e vou usar as minhas roupas. E começo com esse movimento, e aí eu vou me dando conta de que eu não vou conseguir voltar. No final de 2020 eu falei, eu não vou conseguir voltar mais com o personagem para o ambiente corporativo, para o trabalho presencial. O que eu faço? Tive uma ideia brilhante, falei, vou tentar mudar de empresa, de setor, de segmento, para começar a vida nova. E lá sim eu começo como Mariana, mulher trans,
e vamos tentar facilitar a minha vida. Tem um percurso ali de entrevistas, tudo, algumas coisas, por fim eu não consigo mudar. E mais ou menos no meio de 21, a gente começa a discutir o trabalho, o voltar para o trabalho presencial, e a empresa começa. Eu trabalho numa empresa do setor elétrico, uma empresa formada basicamente por engenheiros, extremamente machista, que não discutia a inclusão da mulher no setor. Começou a discutir, a discussão do século passado, a gente precisava discutir, ainda não tinha nem começado a discutir, do que dirá uma mulher trans dentro da empresa. Sei que eu faço todo um caminho dentro da empresa. Eu tinha recebido o treinamento de um cara que estava no Egito sobre viés inconsciente. E eu questiono esse cara, de forma anônima eu questiono ele. Existe algum processo de transição de gênero dentro da companhia, no mundo? Ele, não tem. E eu só mando para ele, eu trabalho num país das Américas e sou uma pessoa trans. E ele me volta com 2 indicações. Se você está nas Américas, conversa com fulana nos Estados Unidos ou com Beltrano no Brasil. Se você estiver na América do Sul, uma das duas vão acabar te ajudando, uma vez que você está nas Américas. E eu começo a trocar mensagem anonimamente em inglês com a VP de RH Brasil, que era uma das pessoas indicadas por ele. E vou sondando. Passo ali 2, 3 meses sondando ela, entendendo como que a empresa lidaria com isso, como que a empresa olharia para a minha condição. Até que um dia eu não aguento, num arrobo de desespero ali e muita ansiedade, eu marco uma reunião com ela. Eu marco, apareço, quando abre a câmera, a única coisa que eu consegui falar para ela é: eu estou pedindo demissão. Ela, nossa, por quê? O que aconteceu? Para onde você vai? O que está acontecendo? Como que a gente pode te ajudar? E aí eu lembro que eu pensei, organizei e estruturei a resposta. Eu preciso fazer uma transição social de gênero. Eu me apresentava como Renato. Expressão masculina de gênero. Preciso passar a me apresentar como Mariana. Pronomes de preferência, ela dela. Ela olhou para mim e disse: olha, eu não sei como a gente vai fazer isso, mas a gente vai te ajudar. E aí começou uma história muito, muito linda de acolhimento, de apoio. Foram, na sua fase mais intensa, é um processo que dura até hoje, na verdade, mas durante 6 meses foi uma fase muito intensa, promovendo a minha transição internamente e externamente. Eu trabalho há 20 anos na área comercial dessa empresa. Eu lido com clientes, tem clientes que eu conheço há 20 anos. Relacionamento interno com muitas pessoas, me relaciono com quase todas as áreas da empresa. Eu tenho a função de key account dentro de uma empresa. Então tem essa indas e vindas, sou a porta de entrada para os meus clientes dentro da empresa. Então foi um processo muito cuidado, muito bem cuidado pela empresa. Mas isso está em outra pastinha, isso está na pastinha Empresas e Carreiras, a gente conversa outro dia. Voltando, mulher trans é mulher? Ainda para mim em tom de pergunta. E aí queria contar para vocês uma outra brincadeira que eu faço com esse processo todo. Uma brincadeira muito séria, por sinal. Transição feita, sem guarda-roupa duplo, sem me trocar em carro, em nada, 100% mulher, Mariana, mulher trans. E aí eu prontamente recebo de todo mundo o que eu chamo do pacote ser mulher. As pessoas começam a me falar como eu preciso me comportar, que roupa que eu posso usar, aonde eu devo ir, o que eu devo fazer, como eu devo agir. Não existia isso antes da minha transição. Enquanto figura social masculina, eu podia tudo. Eu olhava as pessoas nos olhos. Eu parava meu carro onde eu bem entendia. Eu usava a roupa que eu queria. Agora não. Agora eu tenho um código de conduta para seguir. Agora eu preciso me comportar de determinada forma. Eu não posso usar roupa simples, tenho que usar roupa assada. Hoje, nas reuniões, ainda é comum um homem procurar por outro homem para se dirigir, para dirigir a palavra, evitando olhar para mim. Hoje, quando eu sou firme, quando eu sou contundente numa reunião, eu ouço: está estressada? Está de TPM? Gente, eu nem me instruo. Me instruo, doutora. Não é sobre isso. Eu só estou sendo firme, forte e contundente com alguém que precisa. Não tem nada a ver com se eu estou de salto alto, maquiado ou não.
Há 2 semanas atrás, quando eu estava de gravata, estava tudo bem. Hoje não está mais. Depois de 40 e poucos anos encarando a sociedade e sendo respeitado como homem, eu resolvo assumir a minha verdade, assumir o meu gênero e circular por essa mesma sociedade. E nessa linha eu passo por algumas situações. Uma das primeiras vezes que eu saí de mim mesma, vestida de mim mesma, era um dia de sol, um domingo, primeira marcha trans de São Paulo. Eu saí de tênis, shorts jeans, camiseta, uma maquiagem normal. A gente estava na marcha trans, um movimento, um lugar de ativismo, um lugar de luta. O vendedor de cerveja não teve dúvida. Largou o isopor no chão e veio falar besteiras no meu ouvido. Eu não sabia o que era aquilo. Ninguém nunca na vida tinha se autorizado a falar alguma coisa para mim no meu ouvido. Que lugar era esse? Aí eu começo a descobrir que existia um lugar de uma exposição social, de uma solidão social muito grande. Eu sei que o que eu estou falando aqui, vocês vivem desde sempre, infelizmente. Para mim foi novo. Para mim foi novo. Seguido a isso vieram outras tantas situações. Assédio sexual na empresa, enfim, um monte delas. Como eu falei anteriormente, hoje sim. Hoje eu me preocupo. Se a saia está muito curta, se eu estou encarando alguém, se eu estou olhando alguém, se o lugar que eu estou parando meu carro é um lugar escuro, se eu posso passar por aquele lugar, eu evito passar na frente de determinados lugares, eu desvio de quando vem um homem na rua. Sei que as coisas estão mudando, mas estão bem devagar. Estão bem devagar. Eu circulo por esse lugar ainda, como vocês também circulam. Eu estava... Amigo que eu conheço há 25 anos de idade. Há 25 anos. Estava na festa de aniversário da filha dele de 8 anos, com outros amigos. Amigo que viu meu processo de transição. Amigo que estava junto comigo. Estamos na festa conversando. Eu, salto alto normal, estava com uma Anabela, uma saia normal. Olha eu me justificando. Eu estava normal, eu não estava me oferecendo. É isso. É desse lugar que a gente fala, né? Desse lugar comum. A culpa é sempre nossa. Ele chegou e me abraçou pela cintura. Quando que a gente combinou isso? Quando que a gente combinou que você podia me abraçar pela cintura? Durante 15, 16 anos, você nunca fez isso. E agora você vem e põe a mão na minha cintura? Qual foi a minha reação? Fiquei extremamente incomodada e fiquei quieta, esperando ele achar que ele deveria tirar a mão da minha cintura. Que absurdo. Que absurdo. Eu recebi a educação de um homem. Eu fui educado, sei lá, para ocupar, para liderar, para me posicionar. Isso, somada a uma performance de gênero masculina, me garantiu alguns atalhos no universo profissional, em alguns lugares, na vida social. E óbvio que eu fico pensando, será que se eu tivesse nascido mulher cis, será que eu tivesse feito a transição na adolescência, eu estaria onde eu estou hoje? Eu teria feito esse caminho? Eu olho para o setor onde eu trabalho hoje, pares, mulheres, não tem. Na área comercial da minha empresa, existem mais 2 meninas. No setor, mais umas 3, 4, 5, 10 que seja. Não sei. Eu não sei se teria feito o mesmo trajeto. Trans no setor elétrico, eu tenho conhecimento de mais uma. Ah, não, mentira. De mais 2. Com o meu processo, a gente inicia a gente faz um censo LGBTQIAPN+, dentro da empresa, pela primeira vez. E descobrimos que tem mais uma trans dentro da empresa. Que não se identificou, não se sente segura ainda para se identificar. Mas descobrimos mais uma pessoa. Então já somos 3 no setor elétrico,
que eu tenho conhecimento. As violências que eu sofro pós-transição não me tornaram mulher. Elas apenas me ajudaram a me localizar aonde eu estou dentro da sociedade e quais são as minhas lutas. Hoje elas estão mais claras. Me ajudaram também a perceber que a menina, a mulher, sempre esteve aqui dentro. Ela se questionou, ela duvidou, ela tentou seguir outros caminhos. Mas ela sempre esteve aqui. Ela só encontrou conforto quando ela começa a expressar para o mundo externo exatamente o que ela tem no mundo interior. Exatamente como ela vive. Eu não mudei em nada o meu gênero, desde a minha infância. É o mesmo gênero, eu só passei a expressar ele de outra forma agora. Eu sou aquela menina, aquela mulher, hoje meu gênero é o mesmo, nunca mudou. Queria acabar com uma pergunta para vocês, que ainda persiste. Mulher trans é mulher? Obrigado. Ok. Que história linda. Você quer falar mais alguma coisa? Eu acho que o lugar de fala é seu. Eu só agradeço a oportunidade de ouvir esse relato, mais uma vez. Não, sou eu que agradeço a oportunidade de verdade. Terem vocês aqui, a gente poder conversar, falar sobre isso, é muito importante. Obrigado. Eu que agradeço. Muito, muito, de verdade. Eu acho que a gente aprende cada dia com a lição de vida de cada pessoa. Estar com vocês aqui, a gente fala que não chora, né? Engraçado. A Roberta fez isso, né? Direto com a gente. A gente fala, vai pro evento, ninguém vai chorar, não vai acontecer nada, mas ela acaba fazendo isso. Mas muito obrigada. Muito obrigada. Me trouxe muitas reflexões, não só como pessoa, como mulher, como mãe, para a gente entender que, mesmo não estando no lugar de fala, é importante a gente refletir o quanto que a gente precisa aprender com a sociedade e o quanto que a gente precisa respeitar as pessoas pelo que elas são. E lembrando um pouco da sua fala do começo, quando você me apresenta e apresenta a Antonella, uma outra alternativa é sempre perguntar. Sempre pergunta. Qual o teu pronome de preferência? Como você prefere ser chamado? Não tem problema nenhum. Me encontrou na rua, quer me cumprimentar, não sabe o que fazer? Tá tudo bem, fala um oi, abraça, bate o cotovelo, dá um abracinho, qualquer coisa, tá tudo certo. Obrigada, Mari. Obrigado a você. Muito obrigada. Vamos seguir? Estão preparados para chorar mais um pouquinho, né? Tá tudo bem por aqui, então tá tudo certo. Rô, eu queria te convidar de volta para o palco. A gente vai dar sequência e eu de novo pedi meu passador de slide. Olha, se não fosse você na minha vida. Bom, a gente trouxe um lado que eu acho que ele é muito importante. E hoje a gente traz um outro lado, que é um momento de visão. E não olha para mim com essa cara. Que é a visão da mãe, não é isso? É, isso. Então, hoje eu gostaria de convidar aqui no palco, para a gente dar sequência no tema, uma profissional de 20 anos, que já passou por grandes empresas, como Novartis, Merck. Atualmente, ela é coordenadora de compras na Johnson, é uma membro da nossa comunidade Bente Mais, é mãe da Lara e é a mãe do Yuri. Vem para cá, Grace. Grace Afonso. Grace Afonso. Obrigada, Carlinha. Imagina. A gente vai ficar longe. As cadeiras estão longe para preservar aqui. Mas se precisar, a gente levanta e se abraça no meio, tá? Primeiro, eu quero agradecer a Grace pela coragem dela. Eu conheço a Grace há bastante tempo. Ela era compradora
de eventos na Novartis. Foi na época em que eu fiquei como fornecedora, alguns anos, de serviços para relacionamento médico, RSVP, para confirmar para eventos e tudo mais. E ela era quem me pedia preço, que negociava comigo. Ela era uma negociadora dura, mas justa. E eu fui acompanhando a Grace, assim, postando filho nascendo, filhas, né? As duas menininhas. Depois ela foi para a Merck. A gente teve um trabalho lindo que nós fizemos juntas. Ela confiou em mim para isso. Ela saiu de procurement, ela acabou indo para ser gestora de eventos. Ela falou: Rô, eu sei comprar, mas agora eu preciso saber fazer e gerenciar esse time. Me ajuda. Fizemos uma consultoria, uma coisa maravilhosa. Nessa época, ela estava trocando, acho que de marido? Sim. Tava, né? Pode falar, né? Todo mundo já sabe. Ela estava trocando, né? Não tinha dado certo, estava começando um relacionamento novo e tudo mais. Eu me lembro que chegou flores no escritório numa das nossas reuniões. Gente, é bonito isso, né? E aí eu falei, a Grace já está encaminhada. E fiquei feliz por ela. E aí, nessa nossa relação, ela acabou saindo da Merck, foi para a Johnson, veio ser membro da comunidade Bem Demais. A gente está lá, Instagram, se vendo, comentando, babá. Aí, um belo dia, eu vejo um post da Grace. Meu filho, tal. Eu falei, a Grace não tinha duas meninas? Eu vou ser sincera com você. Se eu pensei, todo mundo que é seu amigo viu e falou, o que está acontecendo com a Grace? Tá louca. E aí, eu comecei a acompanhar, e o robô é assim, né? Quando você lê e você curte, ele vai mandando mais. E aí eu falei, a Grace é uma mãe trans. E aí eu quero que você me conte como é que foi isso. Porque ano passado nós tivemos a Amanda Moraes, que é também uma pessoa da nossa área de eventos muito conhecida da comunidade, contando como é ter um filho surdo. Ninguém fala para você que o dia que você for ser mãe, você vai ter um filho surdo, você vai ter qualquer situação como essa, né? E foi muito emocionante o depoimento da Amandinha. Só que agora eu quero o teu. Primeiro, uma coragem. Adora fazer essas coisas com a gente, né? Pode chorar, eu trouxe até guardanapo. Tá aqui já, aqui. Pode chorar. Pode preparar o lenço. Meu filho falou para mim, mãe, você não vai chorar, né? Não vai passar essa vergonha. Eu falei, eu não garanto nada. Bom, assim, o processo do Yuri, né? O Yuri é o mais velho? É o mais velho. É o mais velho. Na verdade, quando eu comecei a comprar eventos, foi quando a Júlia, né, até então a Júlia nasceu. Né? Então, basicamente, o tempo que eu conheço a Roberta é a idade do meu filho. Fez 14 anos agora. Então, o processo do Yuri, eu nem consigo mais falar Júlia, se vocês percebem, não consigo mais. Assim, é uma coisa muito... Mas o nome não é dead name? Não. No caso, o Yuri ele tem um nome social. Ele continua no registro sendo Júlia. Ainda pela idade. Pela idade, exato. Dá para fazer o processo, sim, mas vivemos no Brasil, tudo muito mais difícil. Então, tudo começou na pandemia. Eu percebia certos comportamentos no Yuri, que ele sempre foi mais maloqueiro, assim, sabe? Ele gostava de fazer jiu-jitsu, ele gostava de jogar bola, e para mim isso é normal. Assim, eu joguei handball a vida inteira. Isso aqui é o esporte mais violento que esse possível. Então, assim, eu sempre convivi muito, né, com coisas mais masculinas. E, para mim, sempre foi uma coisa normal, mas eu sou cis, né? Essa é a forma que eu me identifico. O Yuri, ele era uma menininha que adorava usar vestido, mas que gostava muito de atividades masculinas. Sempre foi assim. E isso eu achava super normal. Na pandemia, eu percebia alguns comportamentos diferentes nele. Mas até então eu falava, tá preso, né? Tá na pandemia. Apesar dele gostar sempre de se maquiar, de passar esmalte. E ele continua gostando da maquiagem e do esmalte. Ponto. O Yuri, ele é um menino trans, bissexual. Tá? Ele fala... Ainda bem que a Antonella ensinou o que é isso antes, que exato. Aqui ninguém vai ficar se perguntando o que isso significa. Isso. E, na verdade, ele até me corrige, porque ele fala, mãe, eu sou pan, eu gosto de pessoas. Eu falo, tá bom. No começo, eu confesso que foi um pouco confuso para mim. E até hoje, eu me confundo. Eu falo, será que é isso mesmo? Mas, enfim. Né? A gente fala, vamos aceitar que dói menos e vamos tentar acompanhar esse raciocínio dele, que
está muito à minha frente. Então, eu comecei a perceber essa diferença no comportamento dele. E aí, eu decidi me casar com meu novo marido. E na hora de escolher a roupa, já que, né, eu ia casar, eu queria que meus filhos entrassem, né, na cerimônia comigo. Ele falou assim para mim: mãe, eu não quero usar vestido. Eu falei: tá bom, você quer usar o quê? Não, eu quero usar roupa igual do tio Alê. E até então ele já tinha o cabelo aqui, né, side cut, né, cabelo longo, mas com aqui todo cortado. Eu falei: tá bom, você quer usar outra roupa, você vai usar. E ele entrou de smoking com a irmã. Ele entrou cantando no meu casamento, inclusive. Foi bem lindo, me desabei de chorar. E ali eu percebi que a Júlia estava diferente. Até então eu vou falar Júlia, porque naquele momento ele ainda era a Júlia. Passados meses, ele começou a me sondar, fazendo perguntas: mãe, mas e se eu fosse um menino? Eu falei: você teria nascido um menino, né, no caso, mas você nasceu uma menina. Para mim, você é uma menina. Ele: não, eu sei, mas e se eu quisesse ser um menino? Eu falei: tá tudo bem também. Você tem que saber o que é bom para você. Apesar de muito novo, né, a gente fez o processo do Yuri dele se assumir menino mesmo, foi em 2022, 5 de março, na verdade, foi o dia que ele decidiu cortar o cabelo. E quem cortou o cabelo dele fui eu. Ele pediu, ele falou: eu quero que você corte meu cabelo. Porque ali nasceu o Yuri, para mim. Foi um momento, assim, cada passada que eu dava de máquina nele, era uma lágrima que caía. Porque ali eu sabia que eu estava guardando a minha menina em algum lugar. E ali estava nascendo o meu menino, Yuri. Foi 5 de março, eu estava olhando até a foto ali para tentar lembrar, eu sabia que era mais ou menos nessa época, e coincidentemente foi bem assim nessa data. E ali começou a nossa guerra, né? Não a guerra entre eu e ele, é a nossa guerra como mãe e filho contra o mundo. Contra o mundo. Então, ali eu assumi que eu tinha um filho trans, que ele era o Yuri, que era difícil para a família como um todo assimilar aquilo. Então, eu tive que me posicionar com a família, dizendo: olha, a partir de agora, a Júlia chama Yuri, e eu exijo que vocês chamem ele como Yuri. A única pessoa que tem ressalva, que tem a bênção do Yuri, é a minha avó. As avós, na verdade, tanto do meu parte do meu ex-marido, quanto da minha. Porque ele falou assim: elas não vão conseguir lidar com isso. Apesar do Yuri se vestir como um menino, ele se comporta como um menino, ele é cavalheiro como um menino, ele abre a porta, ele carrega meu peso, ele não deixa eu carregar sacola pesada, ele fala: não, mãe, eu abro a porta. Ele tem todo o cavalheirismo que ele sabe que é importante ter. Então, acho que ele, até usando a fala da Mariana, ele busca comportamentos masculinos para que ele seja respeitado como um homem, né? É claro que quando as pessoas veem ele maquiado ou com a unha pintada, talvez gere uma confusão mental, mas isso é o traço da personalidade do Yuri. Nada tem a ver ele gostar de pessoas ou se vestir como uma menina ou um menino. Ele, na cabeça dele, ele fala: eu olho no espelho, eu sou o Yuri, eu sou um menino, eu não sou mais a Júlia. Então, foi um processo, tem sido um processo difícil, né? Em 2022, quando ele cortou o cabelo pela primeira vez, ele tinha ainda o nome de Júlia. Na escola, de maneira informal, todos chamavam ele de Yuri. Foi um ano muito difícil para ele na escola, porque ele sofreu muito bullying, muito mesmo. E aí eu decidi trocar o Yuri de escola. Quando eu troquei ele de escola, a minha primeira ação, a contragosto do pai dele, foi falar: a partir de agora, ele vai ser Yuri. Eu falei: ainda não troquei o RG dele, mas eu vou trocar. E foram ali 6 meses de luta com o pai para eu poder convencê-lo. Mas mãe é mãe, né? Mãe pega um e-mail, escreve um e-mail, faz uma carta de próprio punho, manda para a escola e fala: todo e qualquer documento do meu filho tem que ser Yuri. O histórico, eu sei que não pode mudar, porque é um documento oficial, mas todo o resto, na chamada, qualquer coisa é Yuri. No dia que ele chegou na escola, que ele pegou o crachá e estava escrito Yuri, e ele ouviu a chamada, chamado por Yuri, tudo era Yuri.
Ele chegou em casa numa alegria, ele falou, mãe, eu não preciso me explicar para ninguém, eu sou o Yuri. E foi o melhor ano da vida dele, segundo ele, palavras dele. Foi o melhor ano da vida dele. Foi quando ele falou assim, eu parei de me explicar. Ele ainda se explica muitas vezes, mas no momento que a gente deu autonomia para ele entender que ele é Yuri, se comportar como Yuri, se apresentar como Yuri, ali eu dei como se fosse não sei, a liberdade, sabe? Eu dei voz para ele. Você deu apoio. Sim. Você deu amor. Sim. Diferentemente da Mariana, que provavelmente, quando criança, com a idade do Yuri, não falou sobre isso com os pais. Era uma coisa impensável. E na sociedade atual, no momento atual, o Yuri se sentiu confortável, confiante em contar para você, Sim. por saber que, primeiro pelo vínculo, conhecendo você, e você foi uma mãe maravilhosa, porque você não precisou de uma palestra da Antonella para entender o que estava acontecendo com seu filho. O amor te ensinou isso num estalar de dedos. Sim, Pela sua fala, é assim que eu estou entendendo. Sim, no dia que ele veio me contar, na verdade, ele contou primeiro para o meu marido. Né? Ele falou assim, tio, como é que eu vou contar para minha mãe? Ele falou, você vai contar como você conta qualquer coisa. É o padrasto, É nem o padrasto, é o pai. nem é o pai. Olha a confiança que ele tem. Sim, exato. E então, assim, ele se sentiu confortável para falar para ele, e ali meu marido já começou a chamar de Yuri, só ele esperou ele me contar, né? E aí ele veio conversar comigo, ele falou, mãe, preciso te contar uma coisa. Eu falei, fala, filho, o que aconteceu? Então, eu não sou mais a Júlia, eu sou o Yuri. Eu, como assim? Não entendi. Ele, não, eu não quero mais ser a Júlia, eu quero ser o Yuri. Mães, vocês já se imaginaram vivendo uma situação dessa? É muito difícil, né? E manter essa serenidade, né? De falar, eu amo do jeito que for, né? E se colocar no lugar do filho e falar, por mais que eu esteja aqui perdendo o chão, Sim. me questionando o mundo, eu vou apoiar. Sim, não assim, não falar para vocês, nossa, foi super tranquilo para mim. Não, assim, foram muitas noites. Claro que não foi. Se você dissesse era mentira, óbvio. Sim, foram muitas noites de choro, muito medo, e eu ainda vivo muito medo, porque apesar dele hoje no RG dele estar, ele escolheu o nome dele, inclusive. Também. Claro. Não fui eu que escolhi. Senão eu não teria deixado ele colocar 2 nomes. Porque eu brigo com a vida inteira que eu tenho 2 nomes. Eu falei, meus filhos vão colocar um nome só. Ele vai lá e bota Yuri Lia. Eu falei, oh, meu Deus do céu. E o nome dele é Yuri Lia. Então, eu acho que todo esse momento, né, da escolha dele, da forma como ele quis fazer, eu sempre tentei apoiar da melhor forma possível. Tem dia que, para mim, é muito difícil. É muito difícil, porque ele vai para a escola, ele não usa o banheiro masculino. E eu não deixo ele usar. E não é porque eu não amo meu filho, não é porque eu não quero que ele seja um menino, mas é porque, infelizmente, as pessoas são más. Assim, ainda existe uma maldade. Então, assim, eu falo, usa um banheiro neutro, usa um banheiro acessível. Você então, tem medo dele sofrer violência dos meninos por ele ter um corpo feminino? Sim. O Yuri usa binder, né? Então ele já tem um corpo mais formadinho, né? Do ponto de vista biológico. Então ele usa o binder para comprimir. Então, né? Tudo muito recente, né? A gente está falando de 2 anos, né? Praticamente. Eu faço tudo para ele se sentir o mais masculino possível. Mas existem algumas coisas que, infelizmente, eu não posso quebrar ainda, né? Então, por exemplo, a escola. Hoje ele está num colégio que ele não tem um banheiro acessível. Então eu falei, filho, na dúvida, vai no momento que está mais tranquilo e você vai no feminino, porque é onde ele vai ter mais segurança. É uma questão de segurança dele, e só. Quando nós vamos num shopping, algum lugar assim, ele usa o banheiro acessível, que é onde ele se sente mais confortável. Então eu tento proporcionar para ele tudo aquilo que gera conforto. É claro que, assim, a gente ainda sofre muitos preconceitos. Eu vou nos lugares com ele, apesar do RG dele já estar como Yuri, às vezes chamam ele de moça, ele fica louco. Aí eu falo, não é uma moça, é um rapaz. É um menino. Então, assim, o tempo todo eu estou afirmando que ele é um homem, porque eu não quero que ele sofra o que a Mariana sofreu. Então, assim, eu realmente me emocionei muito na sua palestra, porque eu vi o Yuri falando aqui.
E eu não quero que ele sinta isso. Então, se eu tiver que me botar na frente dele para sentir a dor dele, eu vou sentir. Porque não é fácil. Assim, você vê teu filho sofrer, ele tem disforia, sim. A doutora falou aqui. Às vezes ele fala, mãe, eu não queria ter o seio. Eu falo, eu sei, filho, mas foi antes de... As coisas aconteceram muito rápido, né? A evolução dele foi muito rápida. Eu falei, tem coisas que a gente vai conseguir travar, mas tem coisa que não vai. E assim, eu falei, mas tudo tem seu tempo. A Antonella consegue, com hormônio, reverter o que tem gente que paga para ter? É verdade. Consegue? Tem 14. Está anos. muito cedo. Cedo, né? Está muito cedo. Está muito cedo, assim. É muito angustiante, eu imagino, para sim. ele, não, né? Assim, essa conversa de hormonização nós já tivemos. Eu falei para ele, você tem 14 anos. Eu li muito. Eu falei, é só a partir dos 16, mas a gente vai fazer o que for possível para você se sentir bem. Não é fácil, mas com amor, com carinho, com muita conversa, terapia, para mim e para ele, porque eu tenho que lidar com isso também. A questão familiar, graças a Deus, a gente trabalhou muito bem. E a irmã? A irmã não é minha irmã, é meu mimão, é o irmão. Meu irmão. É, assim, o apelido continua sendo o mesmo, porque é Tutu, então, assim, não é nem menino nem menina. Então, é um apelido que é dela para ele, e ela não se refere a ele como irmã há muito tempo. Ela nem consegue, assim como eu, para falar o nome Júlia, para mim, é muito difícil. É lógico, quando eu olho as fotos que era criança, quando eu era menorzinho, eu só tenho foto da Júlia. Mas eu virei uma página na minha vida. Então, assim, teve um dia que ele falou assim, olha, mãe, como você é abençoada. Você teve uma menina, agora você tem um menino. Eu falei, é verdade. Eu sou abençoada mesmo, porque todo aprendizado que eu estou tendo com ele diariamente. Então, tudo que ele sente, ele conversa comigo. Às vezes, a adolescência é complicado, né? Tem a questão ainda dos namoros, né? Que aí já começa a ter a curiosidade de certas coisas. Eu falo, calma, vai devagar. Não é assim que as coisas funcionam. Eu sei que existe, né? Os hormônios ali explodindo, tudo aquilo, mas falo, calma, uma coisa de cada vez, né? Eu tento muito participar da vida dele de uma forma sem invadir o espaço dele. Ele tem outros amigos que também são trans e que são muito fofos, como ele. Meninos e meninas? Meninos trans, igual Meninos o Yuri. Trans, igual o Yuri. Igual o Yuri. E que são parte do nosso cotidiano, eles vão na minha casa, a gente conversa, eu trato eles como no pronome que eles querem ser tratados. As meninas também tem o inverso, né? Tem as meninas trans. Mas eu acho que a beleza da coisa é... O Yuri veio para me ensinar muito. Ensinar a irmã dele, ensinar o meu marido, ensinar o meu ex-marido, o pai dele, ensinar a família que a diversidade ela é importante. A gente tem que respeitar, mas mais do que isso, a gente tem que incluir. Porque é muito fácil falar, né? Ah, eu sou uma empresa diversa. Ah, eu sou uma família diversa. Mas você inclui? Você realmente inclui? Né? Então, assim... Vamos parar para pensar, a gente está incluindo essas pessoas da forma como elas deveriam ser incluídas? Né? Assim, eu incluí o meu filho na minha vida. Hoje, eu posso dizer para vocês com 100% de certeza, cada pauta que eu escuto falar de trans, de homossexual, meu irmão é homossexual também. Então, assim, eu tenho uma família que ela já tem essa vertente, né? Eu brinco que eu sou um imã, porque eu tenho meu irmão, tive um chefe, tive um funcionário que eu sempre tratei assim com o maior amor e carinho da vida, e eu sempre me senti muito próxima deles. Assim, nem imaginava, nem passava pela minha cabeça que um dia eu ia ter um filho trans. E eu acho que essa convivência e essa aceitação foi o que me ajudou quando eu recebi a notícia do Yuri, né? Assim, porque a gente sempre acha que está do lado de fora da nossa vida, mas, na verdade, ela está, às vezes, muito mais próxima do que a gente espera. Então, o Yuri é o meu presentinho de Deus, e eu tenho certeza que ele vai ser um belo homem trans, com certeza. Muito bom, Grace.
Acho que, não sei, todas as pessoas estavam na abertura e eu vi uma palestra, uma pessoa, era um palestrante até bem famoso, mas me foge o nome, que ele dizia assim, você não tem que entender, você tem que respeitar. Né? É isso, não tem que entender. Espera, um dia pode ser até que a gente consiga entender, ou não, não interessa. E outra coisa, ele fala assim, alguém chega para um casal heterossexual, mas ele fala assim, como é que rola? Tá. Ninguém. Então, por que você tem que querer saber como é que rola dos outros? Não interessa. Amor é amor. Né? E é o amor que você tem e toda essa informação dessa nova geração que fez com que o seu filho tivesse esse acolhimento que a Mari não teve, mas buscou. Teve coragem e foi atrás. Obrigada, Grê. Obrigada, Carlinha, gente. Vem aqui comigo. Vamos lá, a gente está atrasado, óbvio, porque foram tantas emoções. Tá aberto? Né? Tá, estamos vindo. Tantas emoções. Mas agora, o que a gente chegando, vai fazer? A gente está chegando perto do intervalo, mas a gente queria brincar um pouquinho, né? Brincar um pouquinho. Quem ganhou um papelzinho? Aleatoriamente, assim. Quem ganhou um papelzinho? Quem ganhou um papelzinho, chega aqui no palco com a gente. Sim, é sério. Todo mundo que ganhou um Quem papelzinho. ganhou um papelzinho meu ou da Carlinha? Vem, Cíntia. Vergonha nessa hora? Uma mulher de eventos? Não. Vem, Bi. Bianca Carol. Tá vamos. Quem mais? Tá faltando. A Nelly. Vamos lá. Bia. Você é a? Débora. Vamos lá. E a dona Simone. Você também ganhou um papelzinho? Ganhou? Ah, legal. Então, Eu vamos acho lá. que vale um microfone a mais. Opa, vamos, vou pedir. Temos uns 2 microfones aqui. Thalita, por favor. Bom, é o seguinte. Cada uma de vocês vai ler essa característica que vocês receberam. Vão olhar para a plateia e conhecendo ou não a pessoa, mas se vocês olharem para ela, mesmo não conhecendo e acharem que ela tem essa característica, vocês vão chamar essa pessoa aqui, tá? E aí, a hora que cada uma de vocês chamou a pessoa aqui, aí a gente vai contar para vocês o que é que a gente vai fazer. Olá, boa tarde. O meu saiu colaborativa. Então, vamos lá. E me conta quem é você. Eu sou a Renata, eu sou gerente de contas do Malai Manso Resort. Estou aqui representando. Eu acho que a pessoa que eu pensei desapareceu. Se escondeu. Vamos lá. Tatá, cadê Já vai Thaís? pensando, tem que ser rápido, hein, meninas? Vamos lá. Qual Thaís que você quer? Thaís da Costa Brava. Thaís da Costa Brava foi ao toalete. Quando pula. ela voltar, ela vem. Isso. Sim, você. Olá. Autoempoderada. Autoempoderada. Também é conhecido como metida. Aretusa. Aretusa. Vem, Ari, vem. Metida, não é assim? Vai, Carol, você. Criativa. Criativa. Mari. Vem, Mari. Mari. Bia. Eu peguei uma mãe polvo. Eu vou trazer ela. Eu não lembro o nome. Eu lembro que é a mãe do Yuri. Grace, mãe polvo. Mais polvo que você não tem mesmo. O meu é empática. Empática. Eu vou chamar Rosana. Rosana. Rosana empática. A Nelly. O meu é determinada. Eu vou chamar Carol. Carol? Chegue, Carol. Quem mais? Cici. O meu é multitarefas. Multitarefas. Olha, eu tinha que chamar todo mundo, né? Mulheres, todas nós, né? É. Homens, desculpem, mas a gente sabe que rola uma dificuldade aí, né? Mas eu vou chamar você, Lu. Luana. Multitarefas, tô sabendo. Juliana Pires. Muito bem. Vem Você. pra cá, líder nata.
Líder nata, quem você chamou? Juliana Pires. Juliana Pires. Me convidou então, para vamos lá. estar aqui. Bom, é o seguinte agora. Falta a moça. Está faltando a sua que está ainda no toalete? Chegou? Ou não é toalete? Vai ver que foi dar uma voltinha. Quer mudar? Vou chamar a Thalita, que trabalha comigo. Thalita. Bom, por que chama ciranda? Porque quem era menininha brincava do quê? De roda. É isso que vocês vão fazer aqui. Tá? Vocês vão escolher uma música, pode ser ciranda, cirandinha, qualquer uma que todo mundo sabe. Vamos formar uma roda e todo mundo vai cantar junto com vocês, só para a gente lembrar da criança que tem dentro da gente, que é a nossa essência, né? Sem nenhum viés colocado dentro da gente. É a pureza da criança que faz a Lara chamar o Yuri de Yuri e nem perguntar por quê. É porque é. Vamos lá? Então vamos. A gente vai com vocês, eu e a Carlinha. Vamos, Carlinha? Vamos. Vai? Todo mundo canta junto, hein? A missão é fazer a roda, né? Roda. Pode pôr aí. Vem pra cá um pouquinho. Vamos lá, deixa eu só empurrar aqui, ó. Vocês vão ter a missão do salto, hein? Cuidado, tá, menino? Um, dois, três. Cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos para a meia volta, pote meia vamos. O amor que tu me deste era muito se perdeu. O amor que tu me tinhas era tudo se acabou. Por isso na roda, Eu vou entrar na roça. Esse bem bonito, diga adeus e vai-se embora. Namastê, vamos comer.